Gente, boa tarde. Mais uma vez não poder estar com vocês hoje, novamente por causa dessa reunião que está tendo pela URI, né? Pela Gerência Regional de Açailândia de Educação. Eu vou fazer a correção da atividade. A primeira questão é: localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então nós temos os pares ordenados de A até J. Não esquecendo que o par ordenado sempre o primeiro valor é o de x e o segundo é de y. Isso é um par ordenado, sempre x e y, certo? E vamos colocar no plano cartesiano. Primeira coisa, para a gente fazer um plano cartesiano, temos que utilizar uma régua, certo? Então, sempre fazendo com uma réguinha aí. No plano cartesiano nós temos dois eixos, certo? O eixo x, que sempre vai estar na horizontal, certo? E o eixo y, que está na vertical. Então, nós temos dois eixos, o eixo x e o eixo y. Esses eixos são compostos o quê? Por números, né? São eixos numéricos. Então, já que vamos trabalhar gráfico, o que acontece? No plano cartesiano a gente tem que dividir certinho a distância entre um número e o outro. Então aqui, ó, vou utilizar 1 centímetro de distância para cada númerozinho que eu vou utilizar. Tanto vale no eixo x, a mesma distância que eu colocar no x, eu tenho que colocar no y, tanto na parte positiva, que nem eu estou fazendo agora, quanto na parte negativa, sempre, no caso aqui, utilizando 1 centímetro de distância. Você pode utilizar o que você quiser com vocês, certo? Se eu utilizei um no x, vou utilizar um também no y. Positivo e no negativo, sabendo que os números positivos ficam à direita do eixo x, para cima no eixo y, os negativos à esquerda. Não esquecendo que vamos partir da origem, que é o centro. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. E para baixo também no eixo y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tem um menos 9 aqui, vou colocar. Então está aí. Montando o nosso plano cartesiano, montado o plano cartesiano, vamos marcar os pontos que foram dados ali, certo? Então vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto, o ponto A, é dado aqui pela coordenada x menos 9 e y 4. Então vou ver aqui, ó, no eixo x, lá no menos 9. Vou colocar aqui minha reguinha no menos 9. Certo? No caso, vou subir até o y 4. Que é o ponto A. Vamos para o ponto B. X é 8. Ó, x aqui está no 8. Ó. Vou colocar para esse lado. Invertido para mim. E o y vai ser o 3. Então, vou pegar do 8 e vou subir até
a altura do y3. Ponto B. Certo? Vamos lá para o ponto C. O ponto C, o que acontece no ponto C? O x é zero, ou seja, o zero é aqui a origem. Ou seja, está aqui o x. Ele não vai ter um deslocamento nem para a esquerda nem para a direita. Vai ter o quê? Somente para cima no eixo y. Para cima não, para baixo, né? Que ele é negativo. Então vai para o quê? Bem aqui para o ponto menos 3 no eixo y. Então aqui é o ponto C. O ponto D, x é menos 4. Vamos colocar aqui, ó, no x, menos 4. E ele vai descer, né, para o y, menos 9. Então vamos aqui, ó. Aqui é o y negativo. Como eu falei, utilizando sempre a régua. Ponto D. Ponto E. X é 8. 8 novamente. Está aqui. Vai para o y 1. Então já que eu fiz o traço do 8, só aproveito ele. Coloco o ponto aqui, no caso, ponto E. Depois, o ponto F, menos 2, que é o x. Vou colocar aqui no menos 2. E ele vai para o y, menos 4. Então, vai descer. Ponto F. Ponto G, x é 3, x3, e vai subir para o y 1. Então, vamos aproveitar novamente aqui, um traçozinho aqui, ó, tem um 1, então, está aqui, ponto G. O ponto H é a mesma situação do ponto C, ó, o x é 0, então está aqui. Ele não vai nem para a esquerda nem para a direita, vai somente subir ou descer no eixo y. Então, no caso, ele vai subir até o 6. Então, ponto H. O ponto I. X é 8. Novamente, de novo 8. E vai descer até o y 7. Então, vamos pegar aqui, vamos descer até o y7. Menos 7 no caso. Ponto I. Agora o ponto J. Ponto J, x é 9, certo? E vai até o y menos 3. Então, x9, tá aqui o x9. E vai descer para o y menos 3. Ponto J. Certo? Então tá aí. Isso aí é o gráfico que representa a primeira questão, certo? Plano cartesiano com todos os pontos que foi indicado, de A a J, os 10 pontos. Na questão B, já é ao contrário. Ele deu o plano cartesiano, certo? Deu o plano cartesiano, deixa eu enquadrar aqui. Beleza. E para a gente indicar o que? As coordenadas de cada ponto. Não esquecendo que sempre vai ser dado pelo par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então aqui vamos lá, o ponto A. Então, gente, vamos continuar bem aqui. Tem um pequeno corte aí, porque eu estava gravando
o celular descarregou. Em casa vai ficar uma pequena diferença aí. Mas vamos continuar. A questão pede para dar as coordenadas de cada ponto aí no plano cartesiano. Como eu já falei, o coordenado sempre é x e y, certo? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então vamos aqui no ponto A. Nós temos aqui, ó, o ponto A está aqui, o primeiro valor de x, aqui no eixo x, na horizontal. Então, menos 2. Depois o valor de y, que está na vertical, menos 4, certo? No ponto B, nós temos o primeiro valor de x, que é 3. Depois o valor de y, que é 1. Então, coordenada 3, 1. No ponto C, o ponto está exatamente em cima do eixo x, no número 6. Certo? Como não teve deslocamento nem para cima nem para baixo, então y 0. Ponto D. Ponto D, nós temos aqui, ó, x 8, y menos 7. Então, 8 menos 7. E por último, o ponto E. Ponto E, x 9, y menos 3. Certo? Então, encerrando aí a correção, desculpa aí o pequeno corte que teve no final, tá certo? Na última questão. E logo vamos estar juntos de novo aí. Semana que vem, se Deus quiser, dá tudo certo. Não tem nenhuma reunião marcada não. Então tá, tchau gente. Até a próxima, pai.